que é o neoplatonismo. O que é o neoplatonismo? Em que sentido que Hegel consegue condensar na sua ciência da lógica o cerne do neoplatonismo? Ok. A ciência da lógica tem três partes: lógica do ser, lógica da essência e lógica do conceito. Na lógica do ser, uma das coisas mais importantes é uma introdução que não está numerada, é o capítulo sem número que está bem no começo, com o que o começo da ciência deve ser feito. Hegel assume a posição crítica de Descartes e diz: filosofia, para ser crítica, não pode pressupor nada. Senão ela seria, se ela pressupusesse algo determinado, ela seria dogmática. Só que quando não se pressupõe nada de determinado, a gente está pressupondo tudo de forma indeterminada. E só que a filosofia, para ser crítica, para deixar de ser dogmática e não pressupondo nada, está pressupondo tudo de forma indeterminada. Então, este tudo virá a ser o sujeito lógico de tudo que vai agora acontecer. Hegel não põe uma frase completa com sujeito predicado. Ele agora vai ter sempre um sujeito oculto, que é este tudo que surgiu deste capítulo sem número. Então, o primeiro passo é tudo é ser, porque é a categoria mais ampla que menos diz ser, vazio, sem nenhuma determinação. Este ser vazio, sem nenhuma determinação, é um nada de determinação. Não tem nada lá dentro, exceto este ser indeterminado. O ser indeterminado e o nada indeterminado são a mesmíssima coisa, só que um bota o outro em movimento, que o ser se transforma em nada e o nada se transforma em ser. Portanto, tudo é ser, tudo é nada, e obviamente tudo é devir. Porque é falso que tudo seja apenas ser, é falso que tudo seja apenas nada. A verdade é a síntese, tudo é devir. Verdade? Depois desse primeiro passo, Hegel vai agora mostrar que tudo é qualidade, que é óbvio, está ulteriormente determinado, qualidade que está sendo aí. Tudo é quantidade, tudo é medida. Porque a qualidade que reflete sobre si mesma vai se medir. Eu tenho um padrão de medida, que eu digo, isto é a medida, e eu vou aplicar a medida e começar a medir as quantidades. Então, a qualidade que se aplica à sua quantificação é medida. Ela é sempre contingente, é sempre arbitrária, e eu pego a polegada, eu pego qual método para usar como medida. Mas a filosofia pega só o ato de medir. Então, tudo é ser, tudo é nada, tudo é devir. Tudo é qualidade, tudo é quantidade, tudo é medida. Ninguém vai discordar disso? Não, vamos discordar. Porque nós temos aqui, ao mesmo tempo, o idealismo e o materialismo. Que também é quantidade. Quando Hegel agora passa para a lógica da essência, essa reflexão que a medida faz, a medida é reflexiva, ipsoflexão. A lógica da essência agora vai demonstrar, de acordo com os nominalistas, empiristas e Kant, que as categorias, as essências, inexistem. Não há mais essências. Desde o nominalismo, empirismo, e em Kant nós temos 12 categorias, espaço e tempo vazios. Hegel agora vai fazer, na lógica da essência, vai defender essa ideia de que não há essências e vai pegar todos os grandes binômios da tradução e vai introduzir algo de novo. Ele pega o shine, o brilho, e contrapõe aquilo que está lá dentro, as determinações da reflexão, que Kant chama de categorias. Ele vai pegar o fundante e o fundado, vai pegar forma e matéria, vai pegar conteúdo, parte todo, vai pegar sempre o verbo na voz ativa e o verbo na voz passiva, substância e acidente. Todos os binômios da tradução ele vai pegar, vai criticar, mostrar que estão errados, e vai introduzir a ipsoflexão. Fundante e fundado pressupõe sempre como síntese a autofundamentação. Forma e matéria pressupõe como síntese a autoformação. Ato e potência pressupõe como síntese a autoatuação. Causante e causado
pressupõe como síntese autocausação, ou seja, autodeterminação. De sorte que ele faz a crítica de todos os grandes sistemas filosóficos e vai sempre introduzir um momento da ipsoflexão. Então a lógica de essência ela é destrutiva, porque mostra os erros ou erros dos grandes sistemas, basicamente um. E ele introduz como positivo, tem que haver uma autoflexão. E essa autoflexão é um movimento, obviamente. E quando eu corto a autofundamentação, sai por um lado fundante, por outro lado fundado. E isso é um corte que a gente faz pelo entendimento, mas não é a razão que faz isso. É a razão que fica presa em cortes, a razão cortante. Vamos fechar. Terminada a lógica da essência, ele agora vai entrar na lógica do conceito. Mas se não tem essências, como é que pode haver conceitos? E eu, pessoalmente, acho que ele não devia ter chamado lógica do conceito. Nesta lógica, ele tem 3 partes. A lógica do conceito objetivo, o conceito subjetivo e o conceito absoluto. Na lógica do conceito subjetivo, ele queria fazer algo que até hoje ninguém conseguiu fazer, que é a lógica de todas as lógicas, a superlógica. Ninguém conseguiu fazer até hoje. Nós temos várias lógicas justapostas e não há uma protológica. Na lógica objetiva, ele queria fazer a superciência, que pegue todas as ciências, até hoje não conseguimos fazer, parece. Eu acho que consegui. E na lógica absoluta, ele junta as duas. Eu agora, na lógica do conceito, eu não chamo mais de conceito. Em termos hegelianos, eu usaria a palavra Gestalt, figuração. Porque não há mais essências. O que há são, vamos logo ver por quê, figurações. E qual é, então, a protológica? Quais são os primeiros princípios, tanto das lógicas, do conceito subjetivo, como do objetivo? 2 ciências, ou vamos dizer, proto-ciências, que hoje estão aí e que autores juntam, como maturado, é a teoria de sistemas e a teoria de evolução. A teoria de sistemas tem origem em Ludwig von Bertalanffy, de Viena, que lê neoplatônicos e, quando foge para os Estados Unidos, escreve a General System Theory, traduzindo para a linguagem da biologia as ideias da identidade neoplatônica. O grande sistema que dentro em si cria, engendra subsistemas que interatuam e criam novos subsistemas sempre dentro de uma totalidade. É pensar a totalidade engendrando suas diferenças internas. E esse engendramento obedece às leis da evolução. De sorte que nós temos um único primeiro princípio com 3 subprincípios. Identidade, iterativa e reflexa. Identidade simples, A. Iterativa, A. Identidade reflexa, A é igual a A. Diferença, a emergência do novo. Surge algo novo que não é dedutivo de A. Terceiro princípio, coerência. Esse algo novo, tendo em contradição consigo mesmo, A e não A, ou B e não B, está em contradição interna. Ou está em contradição com o meio ambiente externo. A está em contradição com o B. Esses 3 subprincípios, enquanto a gente coloca separados, são estáticos. Se tu coloca os 3 juntos, eles entram na evolução. Porque tem o princípio da iteração, a replicação, que em biologia se chama reprodução. Tem o princípio da emergência do novo, que em biologia se chama mutação. E tem o princípio da coerência, que em biologia se chama seleção natural. De sorte que a teoria de sistemas, conjugada com a teoria da evolução, é a lógica do conceito, a lógica da figuração. E não existe filosofia a não ser esta filosofia e pegar agora as coisas e, olhando para trás, como os biólogos evolucionistas fazem, dizer: este cavalo tem uma unha só, mas não tem, teria 5 dedos que evoluíram porque ele está em tal e tal meio ambiente. Ela explica a história para trás e atemporais são só esses princípios que vêm até aqui, no começo da lógica do conceito. Na hora que eu pego os 3 subprincípios e junto, que nem os americanos, Artificial Life, tem exatamente esse princípio, só que eles não sabem que isso é mais amplo. Eles
boto no computador os 3 princípios, tem então a replicação, tem um método aleatório, surgimento de algo novo, e tem o princípio de coerência. E na hora que junto os 3, saem evoluções. Só de que ali está a teoria do mundo. E é dentro dessa teoria do mundo, ética vai surgir, porque o princípio de coerência, quando trazido para um mundo contingente, ele perde a necessidade lógica e fica com uma necessidade mais fraca. Assim como identidade. Identidade lógica é necessário, imóvel, estável, na temporal. A igual a. Na hora que fica histórico, o eu não é o eu. O eu está sempre em busca de si mesmo, porque ele está em movimento. Cada um de nós é o que é e aquilo que ele quer ser, deve ser. Assim como na identidade, assim a contradição. A contradição é impossível na lógica. No mundo, ela não deve ser. De sorte que nós temos princípios mais fracos quando o sistema entra em movimento histórico contingente. E tudo isso, então, é apenas a filosofia quando nos ensina isso. Ser que é devir, qualidade, quantidade, medida. 2, a crítica às antigas metafísicas, botando o princípio da ipsoflexão. E, ao fazer isso, ao destruir todas as essências, ficou uma coisa que são o princípio com 3 subprincípios que nos traz a evolução. Ponto final. Isso não é platonismo. Fantástico. 2, 3. Quer dizer, não tem nada de fantástico. É a teoria do mundo. Absolutamente teoria do mundo.